crianças, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês a atividade da semana de língua portuguesa, tá bom? Então vocês estão vendo aí na tela de vocês a página 51 do nosso livro de língua portuguesa, tá? Eu gravei um vídeo explicando o gênero textual carta, mais especificamente carta do leitor, tá? É um gênero muito utilizado no nosso cotidiano, já que nós estamos aí tendo acesso às redes sociais, a vários artigos, a várias histórias, as várias notícias que são publicadas nos veículos de comunicação, certo? Assim como também temos acesso a livros, temos acesso a revistas e também a jornais. Então, é necessário, né, que vocês estejam já trabalhando esse pensamento crítico a respeito daquilo que vocês leem, tá? A respeito da leitura. Então, a carta do leitor, como eu disse lá na aula, vocês vão emitir uma opinião sobre aquilo que vocês vão ler. E o tipo de texto que vocês vão fazer leitura é carta. Então, aqui traz a sugestão de 3 títulos, tá? De cartas que foram enviadas, tá? Por pessoas, né? Nesse caso aqui do primeiro texto, um garoto de 8 anos escreveu um comentário, um texto tipo carta, para a editora da revista Ciência Hoje das Crianças. Aí vocês vão ler com muita atenção, prestando atenção na estrutura do texto, das informações que o texto ele traz, tá bom? Na página 51 nós temos na página 52, nós temos outro texto. Na verdade, são 3. Esse aqui traz uma errata, e essa errata significa que alguém fez uma correção em uma publicação, seja em textos publicados na internet ou textos impressos, tá bom? Após fazer a leitura silenciosa, tá? A leitura compartilhada com o professor de banca, com os responsáveis, tá bom? Vocês vão fazer a parte de interpretação de texto. Muito importante estar trabalhando as respostas, tá? Respostas com sentido. Então, preste atenção na hora de emitir as suas respostas, de prestar atenção nos verbos que estão indicando o que fazer. Como vocês veem aqui na letra A do primeiro, está pedindo para explicar. Esse outro está pedindo para você dizer o porquê de algo que vocês precisam identificar. A professora não vai fazer a leitura, porque se eu fizer a leitura, eu vou acabar fazendo a interpretação de texto, certo? Então, vocês leem com muita atenção, escrevam, tá? Se houver dúvida no momento da realização desta atividade, vocês podem entrar em contato com a professora, tá bom? Então, é interessante, tá? Essa atividade para o desenvolvimento intelectual de vocês. Na página 54, traz aqui um texto comparativo, né? Então, é muito importante a gente começar a realizar esse tipo de atividade, que é comparar as informações que vêm nos diversos tipos de texto. No caso, vocês estão analisando 3 tipos de texto curto, né? Texto do nosso cotidiano, que traz uma linguagem fácil de ser interpretada. Então, vocês vão aqui identificar 4 características desses 3 tipos de textos, certo? Então, vocês observem que aqui tem o título, o remetente, né? A pessoa que escreveu o texto, de onde foi que eles enviaram essa mensagem, enviaram esse texto, né? E qual foi o canal de comunicação, tá bom? Vocês precisam identificar isso no texto de vocês, certo? Aqui tem outro modelo de atividade, né, que a gente tem trabalhado bastante, que é completar com palavras atribuindo sentido ao texto. Aqui vocês vão fazer um resumo, né, sobre o assunto de cada carta e as respostas, né, que foi emitida, ok? Olha, ainda nessa atividade, eu vou passar outra, certo? Essa eu estou explicando aqui pelo vídeo. Aqui nesse texto, mamíferos perdidos, aqui embaixo diz o seguinte, ó, que o texto ele foi pesquisado em um site, certo? Eu vou passar uma atividade para vocês, né, na qual vocês vão acessar pelo celular ou pelo computador uma página do Google. Vocês vão digitar esse endereço aqui, www.chc.org.br. É fácil. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz, certo? Então, eu vou aqui
aqui em cima, né? Vocês estão vendo aqui, tem uma caixinha e vocês vão digitar exatamente aquele endereço, certo? CHC. Observe que já apareceu porque eu já pesquisei o site anteriormente. Então, toda vez que você for voltar a ele aparece aqui na barra de endereço, né? Que eu já expliquei para vocês que o endereço de e-mail, endereços eletrônicos, eles nos direcionam, nos enviam, né, para um determinado lugar. Ou então a nossa mensagem chega a um determinado lugar ao invés do endereço de e-mail que nós temos aí gravados nas redes sociais. Tá bom? Então vocês vão entrar nesse site, né, um site bem bacana, bem bonitinho. Vocês vão aí fazer a leitura dessa revista virtual, tá bom? Aqui é a revista Ciência Hoje das Crianças. A edição de junho de 2020 já está no ar, disponível para que vocês façam a leitura das matérias que foram publicadas, certo? Então aqui vocês, tem diversas matérias, né, sobre brincadeiras, botando a mão na massa, baú de história, texto sobre dicas. Tem até outras revistas, né, outras matérias que foram publicadas em outras revistas. Tem notícias, né, tem outros textos aqui embaixo, bastante interessante para ampliar esse leque de conhecimento que a gente só adquire através da leitura, certo? Então, vocês vão escolher um texto. A partir do momento que vocês escolhem esse texto, vocês clicam nele. Eu vou escolher Rex de Nai Zíper em... Por quê, professora? Porque eu gosto muito de história, tá? De narrativas. Então, eu vou estar lendo a narrativa, né? Essa narrativa aqui, né? Sobre os bichos. E aí, tem uma narrativa, tá? Que também foi enquadrada como uma notícia aqui no quadro de notícias, mas é um texto bastante interessante, tá? Eu fiz a minha leitura, tá? Bonitinho do texto. Aqui embaixo tem uma caixa, envie um comentário. É exatamente aqui que vocês vão exercitar o gênero textual que eu estou explicando para vocês nessa aula. Após a leitura, vocês vão digitar aqui um comentário, um texto bonitinho, seguindo aquelas características, tendo cuidado com a ortografia, acentuação de palavra, pontuação, a parte ortográfica, né, da morfologia. Observe que aqui em cima já tem 2 comentários, de Ana Elise e de Felipe Reis. E eu pedi algo parecido lá no YouTube, tá? Vocês assistiram um vídeo e comentário. Tá? Eu já estou trabalhando esse tipo de texto também em outras disciplinas. Tá? E eu gostaria que vocês observassem aí, né, o que foi que a Analice disse e o que foi que Felipe Reis disse. Então, a Analice, ela só colocou adorei o texto. Então, o texto dela não se caracteriza aí como um texto tipo carta do leitor, certo? E aqui já Felipe Reis não. Felipe Reis trouxe um texto, né? Ele diz logo no início que amei os textos, tá? E aí embaixo ele escreve a sua opinião e ele assina que é aluno do 4º ano, né, de um colégio do Rio de Janeiro. Então, é mais ou menos isso que vocês vão fazer, certo? Eu espero que essa aula venha ajudar vocês a desenvolver, né, essa atividade. Se tiver como, pode enviar escrever o texto no caderno, depois envia para a professora, dá uma olhada, aí vocês fazem a publicação no site. Tá bom? Beleza? Beijos. Vou ficando por aqui.